Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Programa para o dia 30 de abril de 2024, 1, 2, 3, agora com cronômetro gravando. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Passou rapidinho, estamos de volta com o corpo físico. Paulo Renato passou a semana preocupado. Seria vir com o corpo aparente ou perispiritual ou o corpo físico. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Graças a Deus, em espírito e matéria. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Sair juntos para o programa Luz na Penumbra com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ainda aqui no seu capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, hoje iniciando um novo tópico, que é o Transfiguração. Então vamos nós aqui, item 122. Kardec nos diz: passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Esse fenômeno realmente é impressionante, né? Além da bicorporeidade, a transfiguração também é algo bem... eu vi algo mais ou menos semelhante numa comunicação de Dr. Bezerra, uma vez pelo Divaldo Franco, na Federação Espírita Brasileira. Impressionante. E vamos lá. Diz Kardec: eis um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de cerca de 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som, da voz e até mesmo de certas expressões coloquiais. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem qualquer participação da vontade da jovem. Tomou várias vezes a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, como também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, que muitas vezes havia presenciado esses estranhos efeitos, querendo assegurar-se de que não era vítima de uma ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça, e de diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. O médico teve a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, e durante a transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos, e que era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou-se que o peso da jovem quase dobrava quando estava transfigurada. Poxa, eu vou até marcar isso aqui que eu não tinha marcado. O peso dobrava. A experiência era conclusiva, de modo que se tornava impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que em outro tempo teria sido qualificado de milagre e que hoje chamamos simplesmente de fenômeno. Maria de Fátima Miranda, impressionante. Sim. E enquanto estava lendo, eu lembrei do livro Fatos Espíritas, onde William Crookes, fazendo aquelas experiências com a Kate King, não é? Ele também pôde pesar a médium quando estava antes da materialização, não é isso? E depois das materializações. Aqueles fenômenos. Eu não estou lembrada agora, a Florence Cook era o espírito? Não, é a Kate King. Era médio, né? Florence Cook era médio, Kate King era o espírito. E o William Crookes, ele fazia também essa pesagem para fazer o estudo daquilo que estava observando. Interessante. Esses fenômenos, claro que são interessantes mesmo, porque de alguma maneira desperta a atenção
da pessoa, não só da pessoa que estuda os fenômenos, mas daqueles que são indiferentes a ele. O próprio Kardec mostra aqui para nós, vai mostrar que é um fenômeno que muitas vezes não tem uma explicação tão absoluta, mas que é digno de menção, de estudo, de pesquisa, né? E ele mostra um fato, relata um fato que ele disse que pode comprovar como fato, como realidade, mas que ainda, ao menos à época, e eu acredito que hoje, né, ainda não tinha todas as respostas. Mas a gente pode devagar aí, dentro da doutrina espírita, na própria questão da ação do espírito desencarnado sobre o espírito, sobre o perispírito de um encarnado. Né, o espírito pode, dependendo da sintonia de ambos, imprimir a sua aparência física, com todas as características aqui descritas por Kardec, imprime no perispírito do encarnado e se faz aparecer ali, se exterioriza do corpo físico, e o espírito pode se fazer aparecer, repito. A gente tem, se tiver cuidado no uso da nomenclatura, a gente tem esses fenômenos de alguma forma no chamada possessão, né, em que há uma identificação absoluta para o mal, mas há uma identificação que o espírito pode muito bem, se o desejar, se fazer visível dentro dessa palavra aí, aparência, a quem esteja encarnado, mesmo sem a possibilidade mediúnica. A pessoa vê mesmo o espírito ali, digamos, materializado. São questões que realmente exigem outros desdobramentos. É interessante, mas como todo fenômeno físico, há que se ter um cuidado na conclusão daquilo que se vê das análises. Né? Nosso ouvinte, Paulo Renato Miranda, deve estar se perguntando o seguinte, não tem como não fazer essa pergunta. Um espírito obsessor, né, uma vez tendo uma identificação com um encarnado, que tenha esse potencial mediúnico, ele pode se fazer passar por uma outra pessoa e enganar. É um fenômeno raríssimo. Mas os espíritos falam que Deus não permitiria. Então vamos tranquilizar aí. Como é que funciona isso aí, Miranda? Pois é, porque olha, aí seria uma violência psicológica afetiva, imagina, né? Algum espírito tomar a forma do meu pai para de alguma maneira agir dessa, sei lá, me fazer o mal. Eu acho que é aquela situação. Os espíritos, eles têm até a força, eles podem ter o conhecimento técnico, mas eles não têm essa ascendência moral. E o espírito moralizado jamais teria intenção malévola. A coisa não está largada, né? Porque senão o ouvinte vai ficar desesperado. Né? Malévola com alguém. Eu lembro que eu li um livro do Luiz Sérgio. Existe muita controvérsia em relação a algumas das obras do Luiz Sérgio, mas aquele livro me foi bastante útil. A fase inicial do trabalho... Esse livro é Driblando a Dor. Nós tivemos a oportunidade de lidar com alguém envolvido com movimento comprometedor em sociedade, com drogadição, e ele leu esse livro, olha, meu Deus, ele urrava, mas ele conseguiu se libertar das drogas pesadas, entendeu? E nesse livro, o Luiz Sérgio ele vai narrar que o sonho das trevas é ter acesso a planejar a reencarnação, como eles dirigindo todo o processo reencarnatório de alguém, e isso não é permitido. Eles podem influenciar e até achar que são eles que estão no comando, mas não, Deus não passa o comando da vida para alguém que idealiza a morte, a destruição, a dor e o sofrimento. Então, no livro Laboratório do Mundo Invisível, tem uma pergunta assim, se os espíritos poderiam preparar um veneno, não é isso? Também é colocado, Deus não permitiria. Por quê? Porque tem os limites. É nisso que a nossa inteligência, quando ela está sendo instrumento de dor para nós e para os outros, nós somos convidados a nos retirar do cenário. Aí vem os exilados de várias situações. Aí, Paulo Renato, é diferente desse caso relatado por Kardec da menina com o irmão, não é? Com certeza. Nós temos isso muito bem relatado
embora numa situação não tão clara, digamos assim, mas a gente tem conhecimento de pessoas que imprimiram, pessoas desencarnadas que imprimiram os seus defeitos, né, as suas limitações no corpo de determinada médium. Eu conheço, no âmbito familiar, eu conheço uma situação dessa. E de alguma forma também, e guardando a proporção de tudo, o próprio Divaldo mostra pra gente, falou em palestra que o irmão dele desencarnado imprimiu nele aquela impossibilidade de andar. Sim. Né? Então, aquilo ali, digamos assim, é o prenúncio, poderia ser dessa tal transfiguração, se houvesse uma identidade, sim, entre aspas, absoluta entre ambos, tivesse a permissão, claro, dos espíritos nobres, mas se ele imprimiu aquela impossibilidade dele, o desencarnado, no Divaldo de andar, ele poderia muito bem, dependendo do nível de sintonia, de proximidade fluídica, ele poderia muito bem ir imprimindo de uma forma visível as suas próprias feições, a sua própria característica física. Sim, aí é a transfiguração. Mas imagina, alguém entra num momento de fica transfigurado com outro ser, com intenções maléficas para prejudicar uma outra terceira pessoa. Imaginemos, se essa terceira pessoa tiver intimidades com esse ser maléfico, ela mesma vai ser o instrumento que vai oferecer o recurso para que essa transfiguração aconteça. Mas não é... ninguém está à revelia. Você vai transfigurar um ser maléfico para fazer mal a alguém indiscriminadamente. Isso não existe. Porque o verdadeiro mal tem que estar no íntimo do outro para que ele seja alvo dele. Isso é importante justamente pelo que eu falei, porque o ouvinte pode ficar assim, poxa, um obsessor então pode usar de um médium para se passar por outra pessoa para me enganar, mas é como Miranda lembrou do livro dos Espíritos, os Espíritos colocando que tem determinadas coisas que Deus não permitiria. Não permite. Neste caso que Kardec traz, era um caso entre o irmão desencarnado e a irmã. Era uma experiência, iria ser estudada, pesquisada. Era uma experiência que seria estudada para mostrar esse poder de transfiguração do corpo perispiritual. Só isso. Mesmo. Então não fiquem apavorados, pelo amor de Deus, com isso. É interessante essa questão porque muitas vezes, em alguns meios teológicos, né, a gente encontra essa afirmação, né, de que o chamado diabo pode tomar qualquer aparência. Isso, exatamente. Né? Então, a questão que devemos considerar, nela também devemos considerar a bondade de Deus, porque se um espírito iluminado, um espírito de luz, aparece para nós e nós dizemos que pode ser o diabo disfarçado, a questão fica um tanto quanto complicada na compreensão da bondade de Deus e da justiça de Deus. Primeiro, estaríamos admitindo que um ser das trevas gerasse luz em si mesmo. E nessa possibilidade, ele poderia enganar qualquer um, como disse Jesus Cristo, né? Que chegaria um dia que os chamados profetas poderiam até enganar, né, aqueles mais cautelosos. Mas a referência de Jesus não é bem a esse respeito. Mas a gente tem que pensar sempre embora não compreenda a doutrina espírita, monte, porque não estuda, mas tem que, naquilo que temos dúvida, a gente tem que lançar a mão do conhecimento que a gente tem sobre, digamos, sobre os atributos de Deus. Eu posso não compreender bem os mecanismos dessa ação, mas eu preciso, por coerência religiosa, eu preciso saber que Deus não vai me deixar enganar, não vai deixar um espírito aparecer para mim, um espírito mau, absolutamente mau, aparecer para mim brilhando e dizendo que é Jesus, porque enganaria qualquer um. Enganaria qualquer um. Então a gente tem esse tipo de argumento, mas é interessante que a gente está sempre fazendo as coisas por interesse particular. Porque em alguns casos se dá esse tipo de explicação. Quando a gente fala, um espírito superior apareceu,
Alguém faz essa colocação, cuidado que o diabo pode também assumir várias aparências, mas ao mesmo tempo a gente faz comentários do texto evangélico dizendo que Moisés se transfigurou lá no Tabor. Exatamente. E lá apareceu Moisés e Elias. E a gente faz esse comentário sem nenhuma restrição. Por que em uns casos podem, outros não? Poderia ser também uma enganação? Pois é. Quer dizer, é preciso pensarmos sobre isso. Mas olha, um espírito inferior, a partir do momento que ele idealizar, passar por um espírito de luz, ele já está na vibração da luz. Ele já não vai ter esse... Não entendeu? engana. Porque o pensamento é que faz tudo. Eu vou imaginar, vou projetar Jesus em mim para confundir o outro. Jesus já vai dizer, filhinha, vamos para o hospital, tu tá doentinha. Eu lembrei do João narrando que numa reunião mediúnica. João de Souza Werneck. Nosso amiguinho que está desencarnado. Ela fala como se o ouvinte conhece intimamente como ela. Coisa de então, ele narrando que na reunião mediúnica, um espírito se apresentou falando, sabe? Aquela coisa bem aveludada, encantando. Mas na equipe tinha uma pessoa que tinha vidência. E acompanhando todo o discurso, quietinho, caladinho. Quando chegou no ápice do discurso, da conversa, aí o doutrinador falou para ele, não, meu irmão, não é bem assim. Porque ele viu que a criatura estava falando daquele jeito, mas na mão, o médium estava com as mãos em cima da mesa, e o espírito falando tal. Mas a pessoa que tinha evidência, quando olhou as mãos, não via mãos, vinham 2 garras, entendeu? Então tem sempre alguma coisa que aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai saber fazer a filtragem, né? Olhai, vigiai e orai. Então não conseguiu se passar. E não era nem transfiguração ostensiva, era uma comunicação, uma psicofonia. O médium com a vidência foi que percebeu as 2 garras postas sobre a mesa. É isso aí. Então essa questão da transfiguração é uma questão rara, né? E isso tem que ficar muito claro. As pessoas ficam achando que é uma coisa tão simples e não é. Pode acontecer, pode, mas nunca, como disse Paulo Renato ali, as pessoas falam, eu vi o espírito da minha mãe, era o diabo. Não. Se você viu, era sua mãe. Porque Deus não ia permitir que um ser maléfico se passasse pela sua mãe para te enganar. Então a gente tem que ter essa confiança de que nós não estamos abandonados, entregues aí à revelia. E no próprio livro Libertação nós temos esses casos que poderíamos dizer de transfiguração. Quando aqueles auxiliares do Gregório, lá no livro, induzem uma determinada pessoa com um absoluto complexo de culpa, eles induzem a que ela se transfigure numa loba. Exatamente. É interessante aquela passagem ali, porque ele não criou a imagem nela. Sim. Ele só deu o material para que ela própria fizesse a autotransfiguração. Ele deu o comando, a hipnose. Ela já se sentia na tal condição. Se outra fosse a condição dela, se outra fosse a ideia dela sobre ela mesma, ela teria se transfigurado em outro tipo de animal. Mas a ideia que ela fazia dela mesma, pelos seus erros, é que ela era uma loba. A gente tende sempre a se comparar determinadas ações, né, nossas a determinados animais, né? A gente fala violento como um tigre, né? Dócil como um tal animal. Então a gente está sempre fazendo comparações com aqueles reinos que nós já abandonamos. Então a gente, na verdade, está dando sempre material, criando sempre material para que aqueles que nos desejam o bem ou o mal se utilize dessas nossas ideoplastias, desses nossos pensamentos, para que gere em nós a transfiguração por bem ou por mal, né? E a transfiguração, muitas vezes, a gente está falando aqui num caso prático, né? Que é o caso do espírito tomar a aparência, né? Você lembrou bem da questão bíblica, né? Desse encontro com Jesus, da transfiguração no Monte Tabor. Jesus mostrou que isso é plenamente possível de acontecer, até porque ele próprio produziu o fenômeno, mas ali com um fim elevado, né, com um fim daquele contato naquele momento, né, de trazer aquela mensagem.
E você não vê isso acontecer no próprio texto bíblico. Não, o Paulo Renato, que estuda muito mais aí, não me recordo de ver Deus permitindo que isso fosse usado de uma outra forma dentro do texto bíblico ali, na história bíblica. Não me recordo de nenhum fenômeno de transfiguração para enganar. O que existe são espíritos que enganam através de médios, mas aí é diferente da transfiguração. Um espírito pode se manifestar através de um médium e falar: eu sou Bezerra de Menezes, eu sou Chico Xavier, e ele está enganando. Mas aí é diferente, Paulo Renato, de uma transfiguração. Sim, é uma comunicação através de um médium, onde o espírito está se fazendo passar por outro espírito. Isso. Só para detalhar, isso é diferente. Transfiguração é uma coisa, né, onde o espírito toma as aparências utilizando de um médium, de uma outra pessoa, e uma falsa comunicação já é diferente. Ele está falando ou escrevendo através de um médium, se identificando como um espírito que na verdade ele não é, mas ele vai se trair. Porque aí o ouvinte vai perguntar: mas como é que eu vou saber se aquele espírito que está ali se dizendo ser Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa, ou seja lá quem for, é aquela pessoa que está falando? Como é que Kardec nos ensina? Justamente Kardec lança também essa dúvida, né? Porque ele coloca como é que se vai identificar, vai se de alguma forma reconhecer a identidade do espírito, né? Aqui no próprio Livro dos Médiuns ele mostra isso lá no capítulo 24 da identidade dos espíritos. Então ele fala da questão da análise. Nós somos muito precipitados em tudo, a gente em muitas coisas não dá continuidade, e Kardec fala que para que, entre aspas, se desmascare o espírito, é preciso acompanhar o seu raciocínio, é preciso analisar todas as suas mensagens, porque o espírito que queira enganar, ele não vai se manter o tempo todo por um longo período não vai sustentar fiel à sua mentira. Uma hora ele se trai pelo seu discurso, né? Se trai por suas intenções. Kardec coloca muito bem isso no Livro dos Médiuns, quando fala sobre as comunicações apócrifas. Exatamente. É interessante. Vale a pena, né, dar uma olhada, uma lida, porque sempre tem esse... E Kardec sempre pediu esse critério, esse cuidado na hora da gente avaliar uma mensagem. Não importa quem recebeu a mensagem. O próprio Chico dizia isso. O Chico nunca se colocou, Chico Xavier, como um médium infalível. Pelo contrário, ele sempre disse que o médium estava sujeito a interferências, que as mensagens precisavam ser analisadas. Várias mensagens do Chico foram questionadas até pela própria Federação Espírita Brasileira em alguns momentos, livros, e tudo foi se confirmando porque o tempo mostrou que estavam de acordo com a obra de Allan Kardec. E assim como qualquer espírito que se manifeste, a gente precisa ficar atento, sim. O médium é o Paulo Renato. Eu confio muito no Paulo Renato, gosto muito do Paulo Renato, mas o próprio Paulo Renato tem que ter o critério dele mesmo avaliar. Essa mensagem é de quem assina? Então, se o médium não tem essa humildade, Paulo Renato, ele já está correndo um risco de um processo de obsessão. Temos 1 minutinho e meio. Nesse sentido aí, é bom que quem já leu, relê, quem não leu, pode consultar o livro Consolador. Lá no finalzinho nós temos 2 correções que foi sugerida pela FEB ao Emmanuel, né, de uma resposta que ele tinha dado, uma sobre, se não me engano, o progresso, e outra sobre almas gêmeas. Emmanuel disse que na questão acho que é sobre o progresso, ele pede desculpas que houve um erro de filtragem de pensamento. O médium Chico havia filtrado mal o pensamento de Emmanuel e coloca lá a correção que deva ser feita. Com relação à segunda questão, que era de almas gêmeas, ele solicita que seja mantido o texto do jeito que ele havia escrito, porque quando ele falou sobre almas gêmeas, ele não estava querendo dizer metades eternas. É isso aí, ele disse que o tempo iria, né, justamente mostrar que aquela teoria não estava em contradição com o que estava colocado pelos benfeitores no Livro dos Espíritos. E efetivamente não está, ainda que algumas pessoas insistam em fazer essa associação. Mas isso é um tema aí para um outro momento, né? Vamos chegando ao final do programa e o corpo físico de Maria de Fátima Miranda foi desmaterializado. Então ela não poderá despedir-se, mas na próxima semana esperamos que ela volte, né, em corpo físico. Isso, com a bênção de Deus. Muita paz a todos.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Voltamos aqui para falar da Revista Espírita de 1858, a Revista Espírita de 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, meus irmãos, para colaborarem com o Clube da Fraternidade, levando pessoas para esse trabalho magnífico, que gostam de ouvir a Revista Espírita. É 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Que começamos agora, né, Astênio? Sim, estamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1858. E aí estamos tratando do tema emprego oficial do magnetismo animal, em que Kardec transcreve um texto que foi tirado de um jornal de Estocolmo, em que relatam que o rei Oscar estava muito enfermo e que a família do rei, né, por conselho dos médicos do rei, pediram para chamar um magnetizador, né, para ver se esse magnetizador conseguia contribuir para a recuperação da saúde do rei. Então, esse texto do jornal nós lemos no nosso último programa, e aí, prosseguindo agora com comentários de Kardec, ele diz o seguinte: perguntamos se há 25 anos teriam os médicos ousado prescrever publicamente semelhante recurso, mesmo a um simples particular, quanto mais, e com mais forte razão, a uma cabeça coroada. Então, há 25 anos... Isso era um absurdo. Há 25 anos a medicina contestava, né, totalmente o valor do magnetismo, né? Criticava. E aí, agora, 25 anos depois, estão chamando os magnetizadores, né? Bom, aí prossegue Kardec dizendo o seguinte: nessa época, todas as faculdades científicas e todos os jornais não dispunham de sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. Então, 25 anos antes, né, as faculdades científicas e os jornais tinham todos os sarcasmos possíveis, né, para denegrir a imagem Eles eram irônicos, né? Isso, né, dos praticantes do magnetismo. Né? As coisas mudaram bastante neste curto espaço de tempo. Não somente já não se ri do magnetismo, mas ele oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Exatamente. Então, não é milagre, é tratamento, né? Então, é um tratamento que produz determinados efeitos. Então, não vai necessariamente livrar da morte. Sempre que se utilize o magnetismo, vai se livrar da morte. Agora, vai realmente... auxiliar a boa morte. Auxiliar, E, de repente, esse rei aqui, por exemplo, não fosse o tratamento magnético, teria desencarnado antes, exatamente, né? Porque com o tratamento magnético, ele se recompôs fluidos, né, energias, exatamente, e daí por diante. Bom, que lição para os que sorriem das ideias novas? Ela os fará compreender finalmente quão imprudente é se inscreverem em falso contra as coisas que não compreendem.
temos uma porção de livros escritos contra o magnetismo por homens em evidência. Né? Quer dizer, agora esses homens em evidência que escreveram livros contra o magnetismo, que criticavam, né? Eles estavam ridicularizados agora. Exatamente. Né? Bom, não teriam feito melhor em calar-se e esperar? Pergunta Kardec. Né? Então, como hoje, para o Espiritismo, lhe opunham a opinião dos homens mais eminentes, mais esclarecidos e mais conscienciosos. Nada lhes abalava o ceticismo, né, desses homens de ciência. Né? A seus olhos, o magnetismo era apenas charlatanismo, indigno das pessoas sérias. Então, sem analisar, sem conhecer, né, era charlatanismo. Né? Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e pela vontade, cuja análise química não pode ser feita, indagavam esses céticos, né? Apressamo-nos a dizer que os médicos suecos não são os únicos a reconsiderar essa ideia estreita e por toda parte, na França como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a esse respeito. E isso é tão verdadeiro que quando se passa um fenômeno inexplicado, diz-se, é um efeito magnético. Então o magnetismo passou a ser a causa das causas desconhecidas. Né? Passou a ter uma parte. Isso, Encontra-se, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas antes atribuídas à imaginação, bastante cômoda para os que não sabem o que dizer. Né? Então, como não sabiam o que dizer, dizia que era fruto da imaginação. Né? Como hoje, né? Qualquer coisa que dá, que você não desconhece, diz que é uma virose. É verdade. Pegou uma virose. Então, o diagnóstico, né, sempre terá, né? Não sei o que é uma virose. Bom, o magnetismo haverá de curar o rei Oscar? É uma pergunta, tá? O magnetismo haverá de curar o rei Oscar? Esta é outra questão. Sem dúvida, já operou curas prodigiosas e inesperadas, mas tem seus limites, como tudo que existe na natureza. Aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo senão em extremis, ou seja, quando a pessoa já está quase morrendo é que se recorre ao magnetismo. Exatamente. Magnetismo não faz milagre, né? Exatamente. É interessante, né, a gente tá falando de magnetismo, o próprio Cristo curava aplicando o magnetismo, né? Exatamente. Eram as suas energias superiores, curativas, etc., que recuperavam as células, né, a visão e daí por diante. Aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo senão em extremis e em desespero de causa, quando muitas vezes o mal já fez progressos irremediáveis ou foi agravado por uma medicação contraindicada. Quando triunfa de tais obstáculos, é necessário que seja muito poderoso. Né? Então, para que, mesmo estando nessa situação, né, de fim de linha, ainda se recupere, né, é necessário que o magnetizador seja muito poderoso. Né? Astênio, eu me lembrei agora de uma história muito interessante de magnetismo. Então, o Roberto Carlos, ele tinha um filho que nasceu cego. E ele procurou as mais altas autoridades, inclusive foi à Holanda para poder curar o seu filho. E os médicos disseram que na área médica não tinha jeito, né? Que ele procurasse um magnetismo. E ele, aqui no Brasil, ele procurou o Arigó. E levou o filho dele no Arigó e tal. E o Arigó disse para ele, para o Roberto Carlos, que ele curaria o filho dele, mas que ele não fugiria da lei de causa e efeito. E novamente teria cegueira. Entendeu? Ele curaria temporariamente. Momentaneamente, né? Mas depois voltaria à cegueira. E isso ocorreu. Ele ficou um tempo curado, né? E depois a cegueira voltou.
Lei de causa e efeito. Interessante, né? Isso faz lembrar também uma conversa do Arigó com o Chico Xavier. O Chico Xavier também tinha problema na vista, né? E acabou ficando totalmente cego de um olho, quase cego do outro. E aí, certa feita, ele em conversa com o Arigó falou: Chico, por que você não deixa eu fazer o tratamento no seu olho? Né? Eu posso te curar. Aí o Chico falou: não, Arigó, eu não duvido que você pode me curar, mas eu não quero. Eu sei que isso tira daqui, só aparece outro lugar. Isso aqui tem origem kármica, né? Então, se curar essa doença, eu vou ter outra. Eu prefiro ter essa que eu já conheço do que outra que eu não conheço ainda. É isso aí. Bom, então se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas. Então, o sonambulismo, nesse momento, ainda não era totalmente admitido. Exatamente. Né? Que ainda encontram muitos incrédulos do mundo oficial, sobretudo no que concerne às questões médicas. Porque o sonâmbulo, ele passa receita durante o estado de sonambulismo. Né? Todavia, deve-se convir que sobre esse ponto os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Então, também em relação ao sonambulismo, os preconceitos se enfraqueceram. Sim. Temos a prova disso no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, quer na França, quer no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram que foi preciso ceder à evidência e seguir a corrente, querendo ou não. Em breve acontecerá a mesma coisa com a lucidez intuitiva. Então, assim, do mesmo modo que ocorreu com o magnetismo, que muitos médicos acabaram mudando de opinião, também essa lucidez intuitiva, né, desses médiuns, né, que nesse estado de transe e tal, eles conseguem identificar doenças, né, passar medicamentos, etc. Uhum. Isso também seria admitido, né, respeitado mais tarde. Né? E pena que a gente não tenha mais médiuns nessas áreas. Né? A gente não se desenvolveram. A gente vê que com a medicina tradicional, as doenças parece que só aumentam, né? A prova disso é que cada dia surge mais um monte de farmácias. Exatamente. Quase todos os postos de gasolina da cidade que faliram, a farmácia Venâncio comprou. Exatamente. Então faz verdadeiro supermercado de medicamentos. E funerária também, né? Né? Então, se tivéssemos mais médios de cura, né, não teríamos tantas Venâncios vendendo remédios caríssimos. Né? É isso aí. O problema é que a gente atrapalharia vender remédio, né? Verdade. Vamos lá. E remédio é bom para quem está doente, não para mim. Então vamos prosseguindo. Né? Então Kardec, tratando do emprego oficial do magnetismo animal, fala o seguinte: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem esses com a oposição dos espíritas? Então, antigos opositores do magnetismo, hoje, na época que Kardec escrevia, já eram magnetizadores. Eles mesmos tratavam através do magnetismo. E também, Astênio, eu me lembro também de pessoas que eram opositores ao espiritismo, sim, como o padre Quevedo. Sim, ele falava do magnetismo. Não, eles usaram o magnetismo, mas não provou nada. Sim. E é interessante, né, no livro dos médiuns, onde Kardec faz a necessidade do médium atuar gratuitamente, em que ele sustenta que os magnetizadores podem sim cobrar, né, pelo trabalho que eles fazem, porque eles estão dando algo deles mesmo. Né? A gente não pode cobrar de algo que não é nosso. Exatamente. Então os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos.
Então, a doutrina espírita não aponta qualquer arma contra o magnetismo. Muito pelo contrário, espiritismo e magnetismo se completam. Tanto é que, no que você acabou de falar, nós praticamos o magnetismo nas nossas reuniões públicas em que aplicamos o passe, né? Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Não é bizarro constatar que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos, negando a existência de seus defensores e contra eles atirando as mesmas flechas que outrora eram lançadas sobre si próprios, né? Porque aí hoje os magnetizadores, já respeitados, começam a jogar pedras sobre os fenômenos espíritas e daí por diante, né? Bom, isto não é nobre nem digno de homens para quem a natureza retira mais que os outros o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra. Essa expressão, eles colocam aqui na nota da editora, expressão latina que significa nada mais além, termo ou ponto que não se deve ultrapassar. Significa também o que há de melhor. Então, aquelas criaturas que falam assim, essa verdade que eu acato, que eu prego, essa é a única verdade possível. Isso única, né? A única. Isso. Né? Então, isso não é nobre nem digno de homens para quem a natureza retira mais do que os outros o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra, ao desvendar um de seus mais sublimes mistérios. Tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. E, falando nisso, né, quando Kardec fala assim, enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias, e ele diz que tudo espiritismo, ele fala assim, tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. E como isso já acontece, né? A gente vê, por exemplo, nesse filme, né, Nosso Lar, Nosso Lar 2, que a quantidade de pessoas, né, que já foram assistir e que não são espíritas, né? Eu conheço evangélicos que foram assistir, né, porque a pessoa ela está lá recebendo a consolação na religião dela, mas se ela acha que está faltando alguma coisa mais, né, ela não tem coragem de pegar um livro espírita para ler. Mas já que tem um filme, né? Como eu digo, né, a minha esposa ela é evangélica, né, mas ela opta pelo espiritismo e ela diz assim, o espiritismo ele tem uma lógica, né? É como você falou, razão. E quando foge a razão, aí... Se você depender só da fé, você está em perigo, né? Porque no momento de grande provação, a fé pode não ser suficiente. A razão quase sempre é suficiente, mesmo diante das maiores provações, né? Bom, nós estamos vendo então o emprego oficial do magnetismo e vimos então o rei Oscar, né, os familiares do rei Oscar chamarem um magnetizador para cuidarem dele. Prosseguindo com um tema semelhante, Kardec traz o seguinte, o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela igreja, né? Então agora já a igreja já está aceitando. Isso naquela época, né? O padre Quevedo até era um praticante do magnetismo, né? Exatamente. O padre Quevedo. Vamos lá, o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela igreja. E ele diz o seguinte, acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina, mas eis uma outra adesão que, sob outro ponto de vista, é de importância não menos capital, visto ser uma prova do enfraquecimento dos preconceitos que as ideias mais sãs fazem desaparecer cada dia, a adesão da igreja. Então Kardec identificou, aqui ou ali na igreja, uma certa adesão ao magnetismo. Temos à vista um pequeno livro intitulado, aí está o nome aqui em alguma língua, mas que seria um catecismo, né, lá de um padre, né, da igreja. Ele fala assim, do curso elementar da instrução cristã, para uso dos catecismos e das escolas cristãs pelo abade Marote, vigário-geral do arcebispado de Verdun.
Esta obra, redigida sob a forma de perguntas e respostas, contém, então, da mesma forma do Livro dos Espíritos, né? Então, essa obra, redigida sob a forma de perguntas e respostas, contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma, a história sagrada, os mandamentos de Deus e os sacramentos, etc. Num de seus capítulos, sobre o primeiro mandamento, no qual são tratados os pecados que se opõem à religião, e após referir-se à superstição, à magia e aos sortilégios, lemos o seguinte: que é o magnetismo? Então, esse abade, né, no livro dele. Então, ele fazia perguntas e dava respostas. Que é o magnetismo? Então, a gente está vendo aqui a igreja tratando do magnetismo, tá certo? Aí ele responde: é uma influência recíproca que às vezes se opera entre indivíduos, segundo uma harmonia de relações, seja pela vontade ou pela imaginação, seja pela sensibilidade física, e cujos principais fenômenos são a sonolência, o sonambulismo e um estado convulsivo. Então, esse abade... Isso é a Igreja Católica. Então, esse Vamos abade... ressaltar isso. Que era um instrutor, né, porque era para... isso aqui era um curso, né, que ele escreveu. Então, admitindo, então, o magnetismo. O magnetismo. Aí ele faz uma outra pergunta, mas a gente não pode ficar muito alegrinho, não, porque ele não foi capaz de sustentar. Né? Mas aí na outra pergunta ele fala assim: quais são os efeitos do magnetismo? Aí ele mesmo responde: disse que o magnetismo, então não é ele que está dizendo, disse, então ele é estudioso, pelo menos ele estudou, tá certo? Disse que o magnetismo produz ordinariamente dois efeitos principais. Primeiro, um estado de sonambulismo, no qual o magnetizado, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Nesse caso aqui, ele está falando do sonâmbulo, né? Ele está misturando um pouquinho a coisa, porque quem vê, fala, etc., é o sonâmbulo, né? Bom, segunda, uma inteligência e um saber que só existem na crise. Conhece seu estado, os remédios convenientes às suas doenças, bem assim o que fazem certas pessoas mesmo afastadas. Então, realmente é do sonâmbulo, mas o sonambulismo pode ser provocado pelo magnetismo, né? Exatamente. Um terceiro, e daí por diante. Aí ele pergunta assim: em consciência é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? E é a partir daqui que ele escorrega, né? Ele fala assim: em consciência é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? Ele responde: primeiro, se para a operação magnética empregam-se meios, ou se por ela obtém-se efeitos que supõem uma intervenção diabólica, né? Então, viu como ele começou a escorregar? Trata-se de obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. Segundo, dá-se o mesmo quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. Terceiro, então, se ofender a modéstia, não deve ser permitida. Supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, então afastar todo pacto com o demônio, que através do magnetismo poderia ser possível, um pacto com o demônio. Igreja Católica, hein? Então todo pacto com o demônio, é duvidoso que a ele seja permitido recorrer, como fazemos com um remédio natural e útil, né? Então, chega no finalzinho, ele escorrega, né? Mas, de qualquer forma, é interessante, o Kardec vai chamar a atenção depois disso, a gente não vai conseguir ver hoje, que o nosso tempo está no finalzinho, mas o Kardec chama a atenção hoje que, mesmo assim, ele não proíbe, ele coloca em dúvida, né? Porque ele fala assim, deixa eu voltar aqui atrás só um pouquinho. Ele fala assim: supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, é duvidoso que a ele seja permitido recorrer, como fazemos com um remédio natural e útil. O Kardec vai comentar depois, mas, puxa, que pena que ele acabou se embaralhando. Escorregando. Porque se ele admite que é possível afastar todas essas
partes perniciosas, exatamente. Por que negar? Né? Mas ele acabou não negando também, ele apenas colocou em dúvida. Falou assim, é como se não tivesse certeza ainda a respeito da questão. Mas o nosso tempo acabou. Meus amigos, meus irmãos, vamos continuar com esse tema ótimo, que é o magnetismo, né? Que Kardec tão bem abordou, né? E terminamos mais uma revista espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.